Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos assistem neste momento. Eu quero louvar a Deus por este dia, por este momento, que possamos aquietar os nossos corações, nos acalmar e pedir a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos ouvir a sua mensagem que Deus tocou no meu coração nessa noite. Eu quero orar e peço que todos possam estar em momento de oração comigo. Amém? Pai amado, Senhor meu Deus querido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu louvo a Deus por este momento, eu louvo a Deus por esta igreja, eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que estão nos assistindo, que abençoe a cada lar, Pai, que esse
neste momento, possamos estar reunidos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele fale aos nossos corações. Prepare um coração limpo, uma terra fértil, para que possa semear a sua boa semente. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero meditar com os irmãos o livro de Salmos, capítulo 27, do 1 ao 5. Amém? Salmos 27, diz assim: O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo o perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Amém. Irmãos, uma palavra edificante, uma palavra acolhedora, que nos dá muita confiança nos momentos difíceis. Vivemos momentos difíceis e a Bíblia nos garante, nos diz que isso ia ser assim. E será assim por muito tempo, mas quem se refugia no Senhor, descansa em paz, vive em paz, porque Ele nos protege. A palavra dEle tem promessa para nós, que nós possamos confiar no nosso Deus, orando por cada um de nossos irmãos, abençoando esta igreja no mês de aniversário, mais um ano de vida, uma igreja abençoada do Senhor, que continue abençoando os nossos pastores, os bispos, a cada membro, irmãos, que nós possamos estar juntos. É um momento onde precisamos mais uns dos outros, e a palavra nos diz isso: confiar nele e seremos gratificados, seremos acolhidos por Ele, não temendo, porque quem é servo do Senhor não teme, porque Deus está conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele acampe os anjos em volta de cada casa, de cada lar, de cada emprego, cada um que precisa ganhar o seu pão. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém, irmãos? Primeiro eu quero agradecer e saudar o povo da igreja, muita saudade, porque a falta é grande. E nós estamos aqui de quarentena e temos a certeza, temos orado, que Deus vai dar uma resposta muito breve. E nós vamos sair dessa e logo, logo, meus irmãos, nós estaremos reunidos para nos alegrar na nossa comunidade, porque é muito importante. Eu pertenço à comunidade metodista desde criança, não fui todo o meu tempo, porque eu fiquei fora muito tempo, que eu saí da minha casa e fiquei pelo mundo, andei o mundo, mas estou aqui. Com a graça de Jesus, Ele me deu a oportunidade de eu voltar, e hoje eu me sinto realizado espiritualmente nessa comunidade que eu amo e que faz parte da minha vida. E é muito importante. E eu espero muito breve, meus irmãos, nós estarmos juntos e estarmos louvando nosso Deus juntos, alegremente. Que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos buscar esse Deus, orarmos, porque a importância de nós estarmos em comunidade é porque se um cai, o outro levanta. E essa igreja
tem me levantado, tem me dado força e muitas bênçãos eu já tenho recebido depois que eu voltei aqui para a igreja, e Deus tem estendido a mão e não tem nos deixado faltar nada. Mesmo em tempo agora que estamos vivendo, Deus tem nos abençoado grandemente e nós estamos prontos para estar na presença desse Deus maravilhoso. Eu agradeço em nome de Jesus e também a salve pelo aniversário da nossa igreja. Eu não sei, pastor, quantos, 3 anos, né? 11. Nessa igreja aqui, desde quando eu não frequentei a outra igreja, mas por todo o tempo que ela está aqui, eu sei que quando eu vim para cá, para a igreja, que é aqui onde ela se encontra agora, muitas pessoas da outra comunidade, da outra igreja, veio para cá. Então, e daí ela está aí e nós temos fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, que essa igreja ainda vai fazer muitas obras aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu agradeço. Em nome de Jesus. Metodista me representa fé e gratidão e Deus. Para mim, a igreja metodista representa uma coisa muito boa, porque lá todos os irmãos nos acolhem e fazem coisas boas pra gente. Meus filhos já falaram tudo. A igreja metodista é muito boa para nós, seja na alegria, na tristeza, sempre estamos juntos. A igreja metodista representa para nossa família acolhimento, estudo da palavra, amizade. Nós compartilhamos, né, como eles já disseram, momentos de alegria, momentos de dificuldade, e estamos sempre unidos na fé. Gratidão a Deus, né, por fazer parte dessa igreja. Amamos todos vocês. O que a Igreja Metodista de Salto representa para nossa família? Fé, amizade e oportunidade de desenvolvimento. Comunhão. Servir, unidade, amor e missão. A Igreja Metodista de Salto é um lindo jardim, com flores maravilhosas, aonde experimentamos o agir de Deus a cada instante. Um lugar aonde o Senhor nos vem visitar. Que Deus continue sempre estando ao nosso lado. Feliz aniversário! A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para louvar a Deus pela vida desta igreja tão querida e dos nossos amigos que aí congregam, e queremos compartilhar com vocês esse momento de louvor ao Senhor com alegria. A palavra de Deus nos diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Que possamos agradecer ao Senhor por cada uma das bênçãos que Ele tem nos concedido. Amém? Prosperarei.
Nós te adoramos, nós te exaltamos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigada por este momento na tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, esse mês de aniversário é um mês todo especial. E não podia deixar de falar das crianças, essas crianças maravilhosas que também são especiais, tanto para Deus quanto para nós, aqui na Igreja Metodista. E eu tenho uma palavra especial para elas. Em Mateus 19, verso 14, Jesus diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O reino dos céus é das crianças. Temos que nos tornar como uma dessas crianças. Por isso vamos orar e abençoar as crianças. Feche seus olhos e ore comigo. Pai bendito, Deus eterno, Paizinho santo, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo privilégio de termos as nossas crianças aqui nos acompanhando nesta noite. Que o Senhor esteja derramando sobre ela toda a sorte de bênção, ó Pai, que elas possam crescer em estatura e graça diante de Ti, ó Deus, que elas possam perceber o quanto o Senhor as ama e o quanto nós a amamos, ó Pai, que elas se sintam bem no nosso meio e que possam ser, ó Pai, instrumentos do Senhor para levar a Tua palavra a outras e outras pessoas. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. E agora teremos um momento especial com as nossas crianças. O que a Igreja Metodista de Salto representa para você? Amor e carinho. Amor. Beijo, manda beijo. Estamos aqui, mesmo não estando reunidos, mas cada um no seu lar, onde estiver, estamos presentes, porque Deus está presente em nossa vida. E dessa forma, nós agradecemos ao Senhor, por Ele ter nos concedido esse momento. E nós vamos, nesse momento, saudar os nossos irmãos na paz do Senhor, para que, na nossa vida, muitas coisas podem acontecer. E essa é uma que veio, mas que eu tenho certeza que essa epidemia ela vai passar. E nós vamos continuar, cada dia mais, porque é uma prova de Deus para nos mostrar que Ele está no comando de todas as coisas. E não temas, porque o Senhor nos livra de todo mal. E é por isso que nós nos colocamos humildemente para confessarmos ao Senhor os nossos pecados e Ele nos livrar e nos perdoar. Vamos ler no livro de Salmos 51. Do primeiro versículo em diante, até eu ver mais ou menos até o versículo 8. Né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aparta de mim das minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que amo a verdade,
No íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. As minhas iniquidades, perdoa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntarioso. Vou ler até aqui, pastor. Então, meus irmãos, entregamos ao Senhor a nossa vida, porque da mesma forma que Ele agiu aqui na pessoa do rei Davi, Ele age também nas nossas vidas. Ele nos dá também o teu perdão, pela sua misericórdia, pela tua bondade, e nos limpa completamente, nos transformando a nossa vida, porque a misericórdia de Deus é grande. E por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. E temos, Senhor, a cada momento, na tua presença, o desejo de servir-te e alegrar a nossa vida, o nosso coração, porque só o Senhor é motivo da nossa alegria. Nós agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, Igreja de Salto. Nesse início de noite, quero compartilhar com você uma palavra de Deus ao seu coração. Meus irmãos, eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração para que essa noite seja maravilhosa na sua vida, para que você receba do céu. Por isso, eu quero compartilhar com você uma palavra de fé ao seu coração. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração e quero que você seja tremendamente abençoado, edificado, que você possa se levantar nessa noite e cada vez mais confessar o Senhor Jesus como o único Senhor, o suficiente Salvador, o dono da sua vida, o dono da sua história. Por isso, abra comigo lá em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. No verso 17, diz assim a palavra de Deus para nós: portanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu vou repetir para você. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e não é ouvir qualquer notícia, meu irmão. Não é ouvir qualquer fala, mas a palavra de Cristo. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. E aquilo que você tem escutado essas últimas semanas tem edificado o seu coração? Você tem parado para ouvir a voz de Deus ao seu coração, à sua vida, aquilo que Ele tem para falar ao seu respeito, ao respeito da sua família? Nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. É isso que vai gerar fé nos nossos corações, porque a fé não é um pensamento positivo. A fé não vem diante de uma situação motivacional, não é aquilo que nós falamos para gerar efeito, frase de efeito. A fé é muito mais do que simplesmente uma expectativa, uma esperança. John Wesley diz o seguinte, que o diabo ele arrumou um substituto para a fé, chamado assentimento mental. Significa o seguinte, que eu tenho algumas convicções, algumas crenças, mas que não muda a minha vida ou que não vai mudar a minha realidade. Nós não precisamos ter esse assentimento mental. Nós não usamos com Deus esse assentimento mental, onde eu tenho algumas convicções, algumas certezas, mas não é a fé bíblica. E eu quero te mostrar hoje, nessa noite, a fé bíblica, aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, ao meu coração, aquilo que o Senhor tem ministrado com a minha igreja. Eu quero que você seja abençoado. Por isso, eu quero te dizer uma coisa: fé é ter convicção, é ter forte confiança. E aonde nós vemos isso? Lá em Hebreus capítulo 11, abra comigo, Hebreus
capítulo 11, aqui, esse capítulo de Hebreus é considerado a galeria da fé. E eu quero compartilhar com você essa galeria de homens e mulheres que foram usados por Deus. Hebreus capítulo 11 diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ou a fé manifesta a realidade daquilo que nós esperamos. Ela nos dá convicção, certeza das coisas que nós não vemos. E aí diz assim, ó, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. E presta atenção, queridos, para eu e você termos a aprovação de Deus, é necessário fé, é necessário convicção, confiança em Deus. Então, diz o seguinte no verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra é o próprio Jesus. João capítulo 1, o verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, essa palavra criadora, Jesus criando as coisas através de Deus, pela ordem de Deus, pelo direcionamento de Deus, Ele esteve conosco e deixou as boas novas do Evangelho. O Evangelho é o anúncio da palavra. Então, assim, o que se vê originou daquilo que não se vê. Então a origem daquilo que nós vemos, a origem daquilo que nós experimentamos em Deus está baseado na fé. Ela que traz a realidade de coisas que nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos aqui físicos, humanos, mas ela traz a realidade, aquilo que nós não vemos, aquilo que talvez pode estar abalando o nosso coração, mas nós entendemos que a fé, ela traz a realidade, ela se materializa na nossa vida. Então entenda uma coisa, no verso 10 diz o seguinte, verso 8 diz o seguinte, que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para uma outra terra que ele receberia como herança, e ele partiu sem saber aonde ia. E tem momentos da nossa vida, queridos, que nós caminhamos muito sem saber para onde nós estamos indo, mas nós temos uma palavra revelada, uma palavra direcionada aos nossos corações, para onde nós estamos indo, aonde Deus está nos levando. Então nós precisamos entender uma coisa, mesmo que eu esteja vivendo um tempo de dificuldade, sem saber, ter certeza de como vai ser o nosso futuro, de como vai ser o amanhã, de como vai ser o mês que vem, nós temos uma palavra de Deus revelada ao nosso coração, de orientação, de clareza, para onde Ele tem propósito para nós, e nós devemos caminhar mesmo sem saber para onde nós estamos indo, com essa palavra recuando na nossa mente, no nosso coração cada vez mais, e reforçando, eu sou de Deus, a minha família é de Deus, o meu ministério é de Deus, o meu trabalho é de Deus, para que nós possamos continuar crescendo, continuar com Ele, continuar desfrutando de tudo aquilo que o Senhor separou para nós. E no verso 17 diz assim, que pela fé Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, o único filho. E olha o que me chama a atenção, diz assim, que Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. E isso é muito especial. Eu não quero dizer para você a respeito do sacrifício, mas desse comprometimento de Abraão, que mesmo diante daquilo que ele não estava entendendo, que ele não conseguia, a gente não consegue nem medir, dimensionar o que passava no coração e na cabeça de Abraão. Mas a palavra me diz que pela fé ele fez essas coisas. Pela fé ele estava disposto a oferecer seu filho. E quando ele estava prestes a executar, Deus gritou com ele, Abraão, Abraão, Deus nos chama, Deus te chama, meu irmão. Ele te chama, Ele é quem direciona as nossas vidas. E a fé é exatamente isso. Fé é crer no Evangelho. Fé é entender que Ele é a verdade. O Senhor é a verdade. Fé é crer nas palavras de Jesus, do Novo Testamento, do Evangelho. Fé é crer que aquilo que o Senhor já disse, já falou para você, irá se cumprir na sua vida, irá cumprir na sua história. Não importa a circunstância. Fé bíblica é crer na realidade espiritual antes que essa realidade esteja materializada aqui na terra. Fé é chamar à existência aquilo que não existe.
Fé é orar a Deus com a convicção, com a confiança, com a certeza que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos responder. Essa é a fé bíblica, trazer à existência coisas que não existem para que possa o reino de Deus crescer e as pessoas serem abençoadas. E eu quero te dizer com muito temor no meu coração, que eu não estou falando qualquer coisa, não estou falando para você aí que está me assistindo nesse momento, que você vai orar de qualquer maneira. Nós devemos orar com muito temor. Deus, me orienta qual é a maneira que eu devo orar por essa situação. Deus, diante da tua palavra, eu quero orar, sabe, com revelação no coração, entendendo que o Senhor é quem está me direcionando. Isso é ter fé bíblica. Isso é trazer à existência aquilo que não existe. Não é para o nosso deleite e prazer, mas para que se cumpra as promessas de Deus, para que se cumpra o propósito de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha casa, na minha família. Nós não oramos simplesmente por algumas coisas, por alguns motivos. Nós oramos para que a fé de Deus possa alcançar os nossos corações e possa nos direcionar, em nome de Jesus. Segundo ponto, nós precisamos crer e confessar. Romanos, capítulo 10. Romanos, ainda no capítulo 10, no verso 9 e 10, diz assim: se você declarar com a boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Olha o que está dizendo, que eu preciso crer com o coração e eu preciso declarar com a minha boca. Crer com o coração e declarar com a minha boca. E você e eu precisamos entender nesse início de noite que nós precisamos crer. E se você está com dificuldade nesse momento de crer, pare um pouquinho, pare. Senhor, me ajuda a crer. Não da maneira que eu acho que eu tenho que crer, mas da maneira que o Senhor espera da minha vida. Me direciona a crer conforme o Senhor tem propósito para mim. Me ajuda a crer das coisas sobrenaturais e impossíveis. Me ajuda a crer para que cada vez mais eu possa caminhar conforme a tua palavra. E aí, quando você começa essa oração, você também está declarando: Senhor, eu posso até estar abalado nesse momento, mas eu confesso, eu creio que a minha família está nas tuas mãos, que a minha liberdade, que a minha situação está nas tuas mãos, que tudo que eu estou passando agora está nas tuas mãos. Meu irmão, se você é um comerciante, se você não está em casa por conta dessa pandemia, se você está desesperado por causa do salário, por causa de tantas coisas que está nos atribulando nesse momento, fala assim: Senhor, eu creio que o Senhor me sustenta, eu creio que o Senhor é o Deus que vai me direcionar, que vai me ajudar a viver essa realidade nova, essa realidade transformadora na minha vida, na minha história. Confesse, 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 em nome de Jesus. Nós falamos daquilo que está dentro do nosso coração, que está dentro do meu coração. Você precisa falar. E se tem coisas ruins dentro do seu coração, você também vai falar. Você vai dizer assim: Senhor, tira isso de mim, eu não quero me sentir mais assim. Eu lembro que há alguns anos atrás, bem no começo do meu ministério, eu dizia para o Senhor: Senhor, eu não tenho o coração de pastor, mas gera isso na minha vida, gera isso no meu ministério. Gera esse coração de pastor, gera essa mentalidade de pastor. Eu não quero ser o pastor simplesmente que eu desejo ser, o que eu sonhei para ser, o que eu me projetei para ser, mas eu quero ser o pastor que o Senhor precisa. Então eu comecei a declarar isso. Você entende, meu irmão? Começar a declarar mesmo. Se eu quero viver um tempo de milagre, um tempo diferente, um tempo abençoado, eu preciso confessar, eu preciso dizer. É claro que o texto está falando acerca da salvação, mas eu quero expandir isso para você. Dizer assim: Senhor, realmente muda a minha vida, muda o meu pensamento. Eu quero crer, eu quero confessar, em nome de Jesus. Atos, capítulo 2, no verso 37, diz o seguinte, abra comigo rapidamente, Atos, capítulo 2, no verso 37. Depois da pregação de Pedro, ao ser cheio do Espírito Santo,
depois de um tempo onde eles estavam buscando, e a presença de Deus foi tão tremenda, no início do capítulo, ele vai falar para as pessoas acerca de Deus, com o coração muito cheio. Ele diz o seguinte, o pessoal diz o seguinte, que estava ouvindo as palavras de Pedro. As palavras partiram o coração daqueles que ouviram. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Depois de uma pregação de uma pessoa cheia do Espírito Santo, transbordando do rio de Deus, as pessoas que ouviram partiram o coração deles. Partiram pela palavra de Deus, pela manifestação do Espírito Santo. E eles disseram o que nós devemos fazer. E olha a mensagem de Pedro, a resposta de Pedro: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Então nós precisamos falar cheios do Espírito Santo, falar para outras pessoas cheio do Espírito Santo, porque nós entendemos que essas palavras vão partir, vão quebrar, vão perfurar o coração delas de maneira positiva, porque elas vão desejar servir ao Senhor Jesus. Mas não adianta eu falar sem ter essa convicção de coração, sem realmente ser tocado por Deus e estar cheio do Espírito Santo para falar acerca da palavra de Deus. Entenda isso. Então, você já sentiu seu coração rasgado pela palavra? Está cheio, meu Deus, como o Senhor falou comigo nessa noite, como o Senhor falou comigo semana passada enquanto meu pastor pregava. Senhor, como o Senhor falou comigo quando eu estava caminhando, ou eu estava ouvindo uma canção, eu estava assistindo um filme que retratava dos seus milagres. Senhor, como o Senhor falou comigo. É tão importante quando nós sentimos o nosso coração cheio, a nossa vida cheia da presença de Deus. E nós precisamos sim, queridos, estar cheios. Eu só posso estar cheio se eu busco, se eu oro, se eu leio a palavra de Deus. E nós, quando ouvimos a palavra, é exatamente isso que acontece, de maneira tão profunda e esplêndida e inacreditável em nossas vidas. Nós precisamos ser cheios, cheios. E quero te dizer uma outra coisa, não é só uma emoção, um sentimento de culto. Isso vai acontecer na nossa vida, vai resplandecer na nossa vida. Tiago, capítulo 2, no verso 19. Abrindo aqui com vocês, Tiago, capítulo 2, no verso 19, diz assim: vocês dizem crer que há um único Deus, muito bem, até os demônios creem nisso e tremem. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão, novamente citado, foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, a sua fé e as suas ações juntas se tornaram a fé completa. A minha obra testifica a minha fé. O meu comportamento testifica a minha fé. As minhas ações testificam a minha fé. Porque qual é o problema aqui, queridos? Imagina você que precisa de um milagre hoje. Você ora: Deus, eu coloco nas tuas mãos essa situação, coloco nas tuas mãos essa crise, esse problema. E daí, daqui a pouco, você já começa a agir como se ainda existe o problema, ou contrário àquilo que você acabou de orar. As minhas ações testificam a minha fé. Se eu orei por uma situação específica, eu vou responder naturalmente aquilo que eu orei. Porque eu não posso simplesmente orar e falar assim: Senhor, eu orei, mas o Senhor sabe, eu tive que agir assim, eu vou continuar agindo da mesma forma, como se eu não tivesse orado. Mas orar e responder com as minhas ações. A minha fé precisa ser comprovada, no sentido não de prova para as pessoas, mas ela vai ser testificada, a maneira como eu ajo sobre as situações, ou reajo sobre as situações. Interessante, como que a fé vem? Como que a fé é gerada no nosso coração? É o versículo que nós começamos essa administração, queridos. A fé vem, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. À medida que eu leio,
À medida que eu conheço a palavra, essa fé vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai sendo desenvolvida. A fé vai ganhando força, fôlego. E nós precisamos chegar no estágio de desenvolvimento pleno da fé. E eu quero dizer sim para você, nós estamos num processo de crescimento espiritual. Você precisa desenvolver a sua fé, precisa deixar com que o Espírito Santo gere essa fé que vai crescendo e vai se fortalecendo cada vez mais. E Jesus, ele demonstra durante as passagens do Novo Testamento os níveis de fé. Eu quero dizer sim, é claro que é um termo muito aquém daquilo que realmente o Senhor Jesus é, aquém daquilo que a Bíblia é, mas eu quero te dar aqui um conceito para a gente poder construir aqui um pensamento e você ser edificado. Presta atenção. Jesus falou sobre níveis de fé. Por exemplo, ele elogiou lá em Lucas capítulo 7, no verso 9, a fé do centurião romano. Ele também elogiou a fé daquela mulher cananeia, que está lá em Mateus capítulo 15, no verso 28. Também ele repreendeu aqueles de pequena fé, ou os discípulos no momento que ele diz, vocês estão com pequena fé, que está lá em Mateus 8, 26 e Mateus 14, 31. E 2 Tessalonicenses, abra rapidamente aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no verso 3, a palavra de Deus diz assim, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé, presta atenção, tem se desenvolvido cada vez mais. E o seu amor uns pelos outros tem crescido, uns pelos outros. Olha esse texto maravilhoso, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois a sua fé tem se desenvolvido. A sua fé tem se desenvolvido hoje? Se você parar para pensar, como estava a sua fé em janeiro de 2020? Como está hoje a sua fé já no meio do ano? Você percebeu um crescimento ou um decréscimo na sua fé? Você percebeu um avanço ou um retrocesso na sua fé? Então já tem mais um motivo para você começar a orar comigo. Deus, não permita que eu entre num estágio de retrocesso, que eu entre num estágio de estagnação espiritual, onde eu não vejo, não percebo as bênçãos do céu, onde eu não percebo o Senhor movendo, onde eu não percebo sendo usado por Deus, sendo conduzido por Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, me leve a um estágio de crescimento e desenvolvimento da minha fé, da minha maturidade cristã, da maturidade dos irmãos, da fé dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai, nos leve a um tempo, a um espaço de crescimento, a um espaço onde nós estamos mais próximos de Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então continue orando, continue clamando a Deus. Se você sente que está estagnado, vai orando, vai declarando isso durante a semana, vai falando, vai lendo textos que edificam a tua fé. E tenho certeza que o seu pastor vai começar a te mostrar alguns textos. Procure o teu pastor e diz, pastor, me manda os textos, me manda algo para edificar a minha fé, me manda os versículos bíblicos, me manda a história de Jesus. E aí já uma lição de casa para você, para edificar a sua fé. Estude os milagres de Jesus, estude, mas quando você estiver lendo, mesmo que você conheça, preste atenção no contexto. As pessoas que estão lá, todas creem que vai acontecer um milagre, que vai acontecer a restauração, que vai ser realmente sendo algo extraordinário, ou Jesus sempre tem que chamar as pessoas a crer no Deus sobrenatural, ou Jesus sempre tem que quebrar aquele clima difícil e começar a produzir algo sobrenatural e especial para aquelas vidas. Então, estude os milagres de Jesus, edifique a sua fé, e quero ler mais um texto com você, Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16. Diz assim, pois não me envergonho das boas novas acerca de Jesus, que são poder de Deus em ação para salvar a todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Olha o que Paulo fala sobre o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, das boas novas, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Só que para eu crer, eu preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem pessoas ao seu lado, que talvez você está olhando e as pessoas até dizem, eu não tenho fé. Então você já sabe o que fazer. Para gerar fé, você precisa expor ela
ao Evangelho de Cristo. Você precisa apresentar o Evangelho de Deus. Se você está com uma pessoa que está desanimada, desmotivada, o que você tem que fazer? Expor ela ao Evangelho de Cristo, às boas novas de Cristo, porque isso vai gerar uma fé bíblica, uma fé fortalecida e vai se desenvolvendo cada vez mais na vida dos irmãos. Meu irmão, muito obrigado. Eu quero orar com você nesse momento, diante da palavra de Deus que foi pregada, ministrada ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida aí na sua cidade. Em nome de Jesus, fica de pé aí na sua casa, não fica sentado, fica de pé, fica de pé. Feche seus olhos. Deus, nós queremos apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa história. Pai, toca cada vida e cada coração. Que cada filho teu possa receber do céu aquilo que eles vieram buscar, aquilo que eles precisam. Pai, aumenta a nossa fé, desenvolva a nossa fé, nos ajude a um momento de crescimento espiritual. Se até agora eu não usei a minha fé, eu só fiquei no assentimento mental, que nessa noite eu possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem separado para mim. Pai, me dê estratégias, me dê, meu Pai, cada vez mais ânimo para a oração, para a leitura da palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos estudar os milagres do Senhor Jesus, para que haja fé no nosso coração, porque ao ponto que, enquanto eu estudo os milagres, mais fé vai sendo gerada na minha vida, e cada vez mais eu posso orar por pessoas, eu posso mudar situações. É claro que quem muda é o Senhor, mas eu sou participante de todo esse processo. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor cada vida, cada coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Que segura
paz, irmãos, amigos e amigas. Vamos estar lendo a palavra do Senhor sobre os dízimos e ofertas para a gente estar podendo ofertar na casa do Senhor. Diz assim, Malaquias 3:10, diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Amém, irmãos? Olha que palavra abençoada, que palavra poderosa que o Senhor nos diz. Para nós trazermos os nossos dízimos para a casa dele e ele abrirá as portas do céu e bênçãos ricas cairá sobre nossas vidas. Que você possa estar ofertando com alegria para o Senhor, devolvendo um pouquinho daquilo que ele te deu. Vamos orar sobre os dízimos e as ofertas. Amém? Senhor, obrigado por esta palavra poderosa, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas bênçãos, Pai. O Senhor é tão maravilhoso, Pai, que mesmo que devolvemos um pouquinho daquilo que o Senhor nos preparou, o Senhor abre as janelas do céu e derrama bênçãos, Pai, maiores do que podemos, Pai, medir ou podemos contar, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelas pessoas que estão ofertando, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai abrindo as janelas do céu, Pai, para aquele que doa, Senhor Jesus, com alegria, para todos aqueles que estão dizimando, Pai. Ó, Senhor Jesus, que esse dízimo, Pai, possa ser usado, Senhor Jesus, da maneira que te agrada, Senhor Jesus, para, Senhor Jesus, buscar mais vidas para o teu reino, Senhor. Glórias te damos, Pai, por esta palavra abençoada, que esta palavra possa ficar guardada em nossos corações e todas as vezes que formos ofertar, podemos ofertar com alegria e saber que o Senhor está se alegrando dos nossos dízimos. No teu santo nome é o que eu te agradeço. Amém. Que culto maravilhoso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Que louvores que nos levaram a louvar a Deus em espírito e em verdade. Que palavra que vem encher o nosso coração e nos desafiarmos a sermos homens e mulheres, cristãos e cristãs melhores ainda. Que possamos realmente estar aqui não apenas assistindo, não apenas escutando os louvores, mas cultuando a Deus com todo o nosso ser. Estenda as suas mãos em direção à televisão, ao computador ou ao celular e receba a bênção. Que a graça de Deus o Pai, o amor de Deus o Filho e as doces consolações do Deus Espírito Santo, que esse Deus Trino guarde os vossos corações e mentes, hoje e todos os dias da sua vida. Amém. Uma semana de vitórias, repleto da paz de Cristo. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro. Queridos irmãos, queridas irmãs da 5ª Região Eclesiástica, vocês são discípulos e discípulas e estão nos caminhos da missão. Nossa 5ª Região tem como foco ser uma região missionária. Por isso é importante que cada metodista da 5ª Região seja um missionário e uma missionária a serviço do Senhor, a partir de onde está, da igreja local que congrega, da cidade onde vive e até os confins da terra. Queremos que a sua igreja local, o seu distrito e a 5ª Região seja forte na missão. Tenha uma visão, tenha uma ação, tenha uma postura missionária que agrada o coração de Deus. Nós somos uma igreja missionária, por isso somos missionários, estamos no caminho da missão. Por isso eu quero motivar você a fazer parte desta obra de diversas formas, orando, doando, indo, enviando. Tem diversas formas que você pode se envolver diretamente na obra missionária. Por isso, querido irmão, querida irmã, você sabe porque todos os anos, no mês de maio, nós levantamos uma oferta especial para missões, cujo objetivo principal é abençoarmos a Rema e a Remini. Por isso é muito importante que você seja generoso e generosa nesta oferta do mês de maio.
prepare para ofertar o melhor para a glória de Deus. Com isso, você vai estar abençoando missionários e missionárias, abençoando igrejas, abençoando o campo missionário. Por favor, ore, seja generoso e abençoe a obra para a glória de Deus. Por isso, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, o grande missionário, o primeiro missionário, eu digo para você que a sua oração, a sua doação, uma igreja. Pense nisso e ore sobre isso. Por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo